Nesta aula, nós vamos dar início ao estudo dos processos de adaptação que ocorrem nos axônios, tanto os processos regenerativos quanto os processos plásticos de alteração estrutural desses axônios. Inicialmente, é importante reforçar que o que nós vamos ver aqui é o que acontece principalmente durante a vida adulta. Lembrando que esse processo regenerativo e algumas adaptações axonais, plasticidade axonal, também acontece lá no período ontogenético, no período de desenvolvimento. Mas o foco principal é a gente tentar enxergar o que acontece, qual o tipo de adaptação que os axônios fazem durante a vida adulta. Inicialmente, vamos ver os seus processos regenerativos. A partir de uma lesão, de uma descontinuidade, será que os meus axônios conseguem regenerar? Então vocês vão ver que essa resposta depende do ambiente, depende de qual axônio. Inicialmente, vamos ver o que ocorre nos axônios do sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso periférico, eu tenho axônios de neurônios motores, eu tenho axônios de neurônios sensitivos, conectados, por exemplo, com receptores mecânicos, receptores térmicos, receptores de dor, os nociceptores. Eu tenho as fibras pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que inervam músculos, estriados cardíacos, lisos e glândulas. Então, o que eu mostrar aqui é a propriedade que vale para todos esses neurônios, sendo que eles têm que estar no sistema nervoso periférico. Então, inicialmente, observem que eu tenho uma lesão, eu tenho uma perda de continuidade. Pode ser por um trauma, por arma de fogo, por arma branca, por processos cirúrgicos, por excesso de compressão que causou um dano nesse axônio. Mas eu tenho que ter algum evento traumático e que leva à descontinuidade deste axônio. Então, inicialmente, eu tenho a partir de agora duas regiões distintas deste axônio. O chamado coto proximal e o chamado coto distal. O coto proximal é o que está conectado diretamente com o corpo celular e o coto distal é o que está conectado com a outra unidade celular, que fez sinapse lá, que estava interligado com a outra célula, que pode ser outro neurônio, uma fibra muscular, a pele, etc. Ao passar do tempo, o coto proximal ele vai começando a se reorganizar. E essa reorganização, inicialmente, ela acontece por um aumento da liberação de fatores e que vieram da expressão de genes lá do corpo celular. O corpo celular, que é onde eu tenho a maior quantidade de organelas deste neurônio, ela começa a liberar mais fatores de crescimento neuronais e fatores de crescimento a partir da expressão de genes que fazem com que este coto proximal, com que este cone também chamado, comece a se reorganizar. E dentre essa reorganização, o que eu preciso ter é a formação de um novo citoesqueleto, eu preciso ter a formação de novos canais iônicos, eu preciso ter a formação futuramente de um novo botão axonal, de um novo terminal axonal, e também futuramente, se esse axônio for um axônio de característica mielinizada, que é a maior parte ali dos axônios do periférico, eu preciso ter uma nova reorganização. Então, nesse momento, ao longo do tempo, não temos também novamente um período, um número absoluto em que isso acontece, mas já se sabe que ocorre um aumento da expressão de genes para gerar fatores de crescimento e que vão auxiliar no crescimento deste cone, desse coto proximal. O cone distal, ele sofre ação
das células de macrófagos. Ele sofre a ação da destruição, né, da degradação de células de macrófago. E uma das principais características que chamam a atenção é que, tomando como base axônios mielinizados, aquela bainha de mielina que vai sofrendo processos de degradação pelos macrófagos, daquele coto distal, daquele coto que sobrou, ela fica responsável por liberar fatores, sinais promotores de orientação, de adesão. Então, aquele coto que está sofrendo degradação, o axônio, a bainha de mielina deste axônio distal, ela serve como um guia para onde que esse coto proximal deve ir, para onde ele deve começar a se prolongar, para onde ele deve se regenerar. E boa parte da informação veio deste coto distal. Então, esse coto distal, à medida que ele vai sendo fagocitado, à medida que as células de Schwann desse coto distal vão sendo fagocitadas juntamente com a bainha de mielina, elas que servem como ponto de orientação, ela que serve como ponto de adesão. Olha, começa a se guiar por aqui, o coto proximal. Vem para cá, ó. Eu vou te orientar para você facilitar o seu deslocamento. Então ele fica como se fosse um guia. Ele vai guiando, ele vira uma trilha para que esse coto proximal possa se encontrar ali com a minha célula distal. Então observem que o ambiente está muito propício. O ambiente do periférico, ele é muito propício para que ocorra esta regeneração deste axônio, para que ocorra uma nova formação estrutural do citoesqueleto, canais iônicos, células de Schwann que vão formar a bainha de mielina, que vão ajudar a sintetizar a bainha de mielina. Percebam que eu tenho um ambiente todo propício para isso, ok? Então, no sistema nervoso periférico, é desta maneira com que os axônios vão se regenerando ao longo do tempo. Algo totalmente diferente ocorre com os axônios do sistema nervoso central quando são lesionados. Então, no sistema nervoso central, o comportamento, vocês vão ver agora, é completamente diferente do sistema nervoso periférico. Então, vamos partir novamente de uma lesão traumática, uma secção, um corto contuso, um ferimento contuso, um trauma que levou a uma secção dos axônios do sistema nervoso central. E aí, novamente, eu formei duas regiões, um cone proximal e um cone distal. Aqui nós temos uma estrutura celular completamente diferente lá do periférico. Vamos tomar como base novamente axônios do tipo mielinizados, mas usar mielinizados ocorre algo muito parecido, com uma pequena diferença. Então nós temos os oligodendrócitos como principais células da glia, da neuróglia, que auxiliam na formação da bainha de mielina ali dos neurônios centrais. Então, inicialmente, diferente do que aconteceu com as células de Schwann, quando ocorre uma lesão, os oligodendrócitos e também os gliócitos, eles ficam responsáveis praticamente por bloquear a proliferação deste axônio proximal, deste cone proximal. E uma das justificativas é que ocorre a liberação pelos oligodendrócitos de proteoglicanos. E esses proteoglicanos inibem o crescimento, o prolongamento do axônio em regiões centrais. Outra justificativa é que o coto que sobrou, o axônio distal que sobrou, ele demora muito mais para ser degradado comparado com o periférico. Nós vimos que no periférico a degradação ela ocorria pelos macrófagos e que as células de Schwann se tornavam como um guia que facilitava, lembrando, a proliferação. Aqui, os dendritos, o que sobrou ali da bainha de mielina,
ele não é mais degradado por macrófago, ele é degradado principalmente por astrócitos e por microgliócitos. E que também esses astrócitos e microgliócitos bloqueiam a proliferação deste coto proximal, eles vão inibir com que você libere fatores que auxiliariam o guia, né, deste coto proximal, deste axônio proximal. Então, mais uma vez, o ambiente celular ali do meu central não está deixando com que os meus axônios consigam se regenerar, com que ocorra a liberação, o brotamento dele. Aqui no corpo celular, ainda existe a expressão de genes que geram fator de crescimento. Então, o corpo celular ele está fazendo o seu papel. Ele está aumentando a expressão de genes, ele está liberando fatores de crescimento. Porém, vocês estão vendo que a neuróglia não deixa isso acontecer? Tanto através do oligodendrócito, liberando, por exemplo, proteoglicanos, quanto também os astrócitos e microgliócitos que estão degradando aqueles dendritos da bainha de mielina que sobrou ali do axônio distal, eles estão impedindo com que esse axônio possa se regenerar. Então isso é muito evidente quando nós temos lesão, por exemplo, do nervo óptico. As lesões por traumas, por processos de crescimento de células tumorais, ou às vezes um AVE que causa diminuição de fluxo sanguíneo que acaba causando lesão ali dos axônios, infelizmente o indivíduo acaba gerando no meu paciente uma cegueira irreversível. Mas eu acho que o mais evidente, o mais visual para nós, é quando ocorre uma lesão traumática na medula espinal, em que eu lesiono, por exemplo, as vias principais de controle motor da musculatura estriada esquelética, as vias córtico-espinais. Então isso acaba gerando para o meu paciente a perda irreversível de movimento. Há quadros conhecidos como paraplegia, tetraplegia. Mas o que a ciência está tentando solucionar? Atualmente, a ciência tem tentado descobrir maneiras de gerar uma regeneração desses axônios do sistema nervoso central. Inicialmente, experimentos com animais, observou-se que se eu retiro este axônio do sistema nervoso central, do ambiente central, e coloco ele no periférico, coloco ele num ambiente semelhante ao sistema nervoso periférico, esse axônio consegue regenerar. Então, mais uma vez, comprovou-se que é o ambiente que não deixa, né? E aí foram tentando-se estratégias para tentar melhorar, para tentar mudar este ambiente. Inicialmente, tentou-se estímulos farmacológicos, algumas drogas que produziam um ambiente mais favorável, mas eu acho que o que mais é se estudado é a utilização de células-tronco, é o poder que essas células-tronco têm em criar novas células axonais para promover essa regeneração. Ainda nós estamos evoluindo nessas pesquisas, ainda é muito, como diz a palavra embrionário, ainda é muito novo, mas as pesquisas são promissoras. Pode ser que haja uma mudança ambiental ali. Claro que essa mudança tem que ser parcial, né? Ela tem que se reverter em algum momento, mas até o momento da regeneração, mas as pesquisas estão evoluindo nesse caráter de tentar promover melhorar esse ambiente do central para que esses axônios possam poder se regenerar, para que esses fatores de crescimento para que esses fatores de crescimento possam fazer com que esse axônio, esse coto proximal possa se regenerar ao longo do tempo. E a plasticidade axonal? Ela ocorre? Ocorrem mudanças do axônio mesmo quando ele não é lesionado? Sim, ocorre. A plasticidade axonal é quando ocorre uma mudança estrutural, um aumento do tamanho, do prolongamento dos nossos axônios, mesmo quando não há nenhum tipo de lesão. Só que a
plasticidade axonal, esta mudança estrutural do axônio, ela ocorre normalmente em maior quantidade durante o nosso período de desenvolvimento, durante o período crítico. Então, ela é principalmente uma plasticidade do tipo ontogenética. E como que ocorre esse prolongamento do axônio? Então, observou-se que estes axônios, eles vão recebendo pistas, o que a gente chama de pistas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um neurônio e eu preciso com que este axônio encontre esta célula-alvo, encontre, por exemplo, este neurônio-alvo. E aí observem que ao longo do seu desenvolvimento, eu vou encontrar durante este caminho, eu vou encontrar moléculas que vão repudiar este axônio, mas eu também vou encontrar moléculas que vão atrair este axônio. Então, ao longo do seu trajeto, para ajudar a guiar esse axônio até chegar na célula-alvo, eu tenho moléculas de adesão que vão atraindo para que este axônio vá se prolongando até chegar nessa molécula de adesão, de atração, mas ao mesmo tempo, vejam que eu tenho moléculas que repelem, falam, olha, não é por aqui que você tem que ir, é por ali. Então eu encontro uma nova molécula de atração e essas moléculas, a interação entre essas moléculas de atração e de repulsão vai fazendo com que o axônio possa se prolongar, ele possa ir se guiando até o momento que ele se conecta. Aí é uma alteração morfológica sináptica, e aí até o momento que ele faz uma nova sinapse. Mas aí é uma conversa para uma outra aula. Qual é o grande exemplo disso? O grande exemplo é durante a nossa plasticidade ontogenética, durante o nosso período fetal, um grande exemplo dessa plasticidade axonal é o desenvolvimento do chamado corpo caloso. O corpo caloso, ele é um conjunto de milhares de axônios que vão passar pela linha média e fazer com que os dois hemisférios cerebrais possam se conectar. Lá por volta do terceiro trimestre ali, do terceiro mês, do desenvolvimento embrionário, as primeiras fibras do corpo caloso já começam a se formar. E as pesquisas na neurociência dizem que boa parte desses axônios, eles vêm lá do chamado córtex cingulado. O córtex singular é o que ajuda a guiar esses axônios ali do corpo caloso e ajuda a formar esta rede de conexão que é o famoso corpo caloso. Então observem, vejam, que nos indivíduos normais ocorre esta transposição desses axônios, dessas fibras axonais pela linha média, e que ocorreu um ambiente satisfatório. Esses fatores de adesão e de repulsão fizeram com que esses axônios foram sendo guiados aí na linha média para que eles possam se comunicar. Por algumas alterações ambientais, pode ocorrer um erro e esses axônios não se guiarem, eles não transporem a linha média e começarem apenas a se desenvolver em sentido longitudinal, apenas algumas fibras? Infelizmente sim. Que é o caso que vocês estão vendo aqui na linha A, na imagem A. Na imagem A, percebam que poucas fibras conseguiram se orientar na linha média. Só que a maioria, vejam, elas se prolongaram no sentido longitudinal, não formando por completo esse corpo caloso. A gente chama essa alteração de disgenesia calosa. Disgenesia calosa. Uma não formação por completo desse corpo caloso. E normalmente os pacientes que apresentam essa disgenesia calosa, eles têm quadros, claro que depois o período de nascimento, pós-período embrionário. Eles apresentam epilepsias e alguns desses pacientes apresentam, infelizmente, graus de retardo mental. E que já se sabe, ainda é desconhecido todos os mecanismos que envolvem essa disgenesia, mas já se sabe que o fator principal é o ambiente. O ambiente não foi propício para desenvolver estas células de adesão e repulsão que guiariam ali
o desenvolvimento ali, a gênese, a criação do chamado corpo caloso.